Bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus e Torino no Brasil. Não, eu não esqueci de vocês. Calma, eu sei que eu tô aí uns 3, 4 dias sem fazer um vídeo aqui diretamente da Itália, mas é porque não tem nenhuma notícia importante de fato para a Juventus. Existem sim aos montes especulações e não é o perfil do canal falar de especulações. Hoje é dia 30 de julho, eu vou mandar um abraço aqui a um romanista, ao Gilles, né? Porque o canal é aberto a todos, né? Hoje, dia 30 de julho, está batendo aí o mês de agosto e muita gente desesperada com a questão do mercado. A gente vai falar sobre isso, vai falar um pouco sobre o Comolli e sobre Nico Gonzalez, Jonathan David, Chiellini e tantas outras coisas mais. Mas eu peço a vocês que espalhem para os seus amigos que tem um canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil, embora a gente está aqui uma temporada na Itália. E claro, se você for inscrito, vai concorrer a brindes do Finestra, brindes oficiais, eu disse oficiais da Juventus, durante toda a próxima temporada, que vai começar no final de agosto. E claro, em dezembro, o sorteio de uma camisa oficial da Vecchia Senhora, se você for inscrito. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. E sem mais delongas, as palavras do Chiellini, que o vídeo hoje são as palavras, mas não assim palavras aos ventos, com especulações. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu falei de sondagem do Didi e do Xhaka, e a coisa ficou na sondagem por enquanto, porque não houveram saídas também. E aí, para aquele torcedor mais desavisado, olá, ele falou do Xhaka, do Didi, não chegou ninguém, o mercado está devagar, a Juventus está uma porcaria. É por isso que eu não falo muito de sondagem, embora nesse caso eu tenha falado, porque principalmente no caso do Xhaka, a Juventus mostrou um interesse muito forte. Hoje o Chiellini deu declarações falando dos 38 scudettos que a Juventus tem, dizendo que o segundo colocado, no caso ele está falando da Inter, o segundo colocado é justamente uma pausa. È arrivato il cannolo siciliano, guarda che bello. In Brasile non c'è questo cannolo, no, così bello no. Grazie. Daqui a pouco comer um cannolo siciliano, olha que beleza, hein? Sem querer deixar vocês com vontade. O que ele disse é o seguinte, que 19 mais um da Inter, né? E o Milan também tem 19, quer dizer, a Juventus tem aí mais do que os dois times juntos. Valorizando a Juventus, falando inclusive que esse período que a Juventus está sem ganhar é muito menor do que os períodos que os rivais ficam sem ganhar. Eu acho providencial refrescar a memória de alguns. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Salerno, eu vi um cara, um turista, não é italiano, com a camisa do Napoli e com o Scudetto aqui. Me incomodou. Sabe por que me incomodou? Porque me parece que é uma coisa nossa. Não, grazie. Me parece que é uma coisa nossa, que pertence a gente e está com eles nesse momento. E eu sempre dei valor ao campeonato nacional. Primeiro precisa voltar a ser forte no país para depois pensar em ser forte na Europa. Me senti incomodado ver esse cara com a camisa do Scudetto, mas enfim. O Chiellini falou isso e falou sobre alicerce, sobre construir uma sociedade, um clube, uma instituição forte. E para isso é preciso fazer um alicerce. E para fazer um alicerce você tem que ter firmeza no que você está fazendo. Não fazer de bate-pronto de qualquer jeito para tentar ter um resultado para agora e depois a temporada que vem for tudo por água abaixo e ter que começar do zero. Eu concordo com o Chiellini, não sei o que vocês acham. E falando em palavras, o Jonathan David se apresentou e falou em ambição. Ambição do clube e ambição dele. Eu sempre falo que o discurso pode ser bonito e é na prática que a gente vai ver. De repente o Jonathan David chega, não agrada a gente, não agrada o torcedor, não agrada eu, não agrada você e a gente vai criticar. Mas a postura dele falar, as palavras em ele dar valor à carreira dele, dizendo, estou vestindo a camisa da Juventus. É uma ambição que eu tinha na vida em vestir a camisa desse clube. Como é que eu não vou dar valor a um cara desses? A uma declaração dessas? Repito, depois, dentro de campo, é que a gente vai poder analisar a performance dele. Porque palavras bonitas, para mim, não interessam.
mas o raciocínio dele eu gostei. Vou dar um exemplo, o próprio Vlahovic, que a gente está criticando muito, chegou mostrando uma senhora, uma baita personalidade, porque ele chegou, não sei se vocês lembram, quando ele foi apresentado, a camisa dele era o número 7. E quando foi perguntado para ele se ele se incomodava em vestir a 7, que tinha sido de um certo Cristiano Ronaldo, ele falou, não me incomoda nem um pouco, eu vou vestir a 7 e tá tudo certo. Mostrou muita personalidade o Vlahovic, e depois foi uma decepção. O Jonathan David me pareceu um pouco mais pé no chão, um pouco mais centrado no que ele falou, e ele falou claramente, era um desejo, era um sonho em jogar nesse clube, ou seja, ele sabe onde ele está. Não precisa apresentar para ele, olha, esse aqui foi o time do Zidane, tá? Esse aqui foi o time do Nedved, do Trezeguet, não precisa, ele sabe onde ele está, isso já é um grande passo, tá bom? O torcedor aqui na Itália, alguns, assim como muitos aí no Brasil, a gente acompanha de longe, tá um pouco impaciente, tá um pouco com o pé atrás, achando que a diretoria está fazendo besteira não, mas está muito lenta no negócio. Na verdade, não é que a diretoria está lenta. Vou repetir, a Juventus precisa se livrar de algumas figuras para contratar, para fazer o mercado. E para se livrar de certas figuras, aí entra aquilo que eu chamo de, que eu sempre falo, coerência. Quando a Juventus vende um jogador a preço de banana, o torcedor mete o pau, o torcedor critica, olha, tá saindo de graça, que porcaria, que péssimo negócio, como foi agora no caso do Alberto Costa, que a gente fez um vídeo aqui, troca de figurinhas, uma troca sem sentido. Mas, por exemplo, nesse momento o Comolli colocou no mercado o engodo chamado Douglas Luiz, que eu fiz aí no último vídeo, o irresponsável Douglas Luiz. Só que ele não vai vender por menos de 40 milhões. Eu falei assim, eu quero me livrar dessa bomba, mas é 40 milhões. Mesmo que for parcelar, é 40 milhões, eu não vou baixar o valor. E ele quer empurrar para a Premier. O Everton está interessado, não o goleiro do Palmeiras, tá? O time Everton. Eu tenho que explicar porque, acredito, tem gente que não sabe. O Everton está interessado, tá? E se eu não me engano o West Ham. Os caras têm dinheiro. O time médio da Premier tem muito dinheiro. Não é só o City e o Chelsea que tem dinheiro. O time médio lá tem bala na agulha. Tá certo. Não é porque a gente tem que se livrar do Douglas Luiz que eu vou vender ele a 10 milhões. Tá certo com o Molin, que dizer 40 milhões, mesmo que você pague parcelado. E tá certo, quem que pode pagar 40 milhões nele? A Premier. Se o Everton e o West Ham ainda não chegaram num consenso, tá uma disputa pelo Douglas Luiz, espera-se. Espera-se porque o próprio Douglas Luiz quer sair. O torcedor tem que ter essa calma. Ou vamos vender o Douglas Luiz para o Milan por 10 milhões. Só para se livrar dele. Isso vale para o EA, que estava tudo certo com o Marseille, da França, mas o Marseille não quer pagar 30 milhões. Então, para um pouquinho. Hoje eu elogio o Comolli, porque não vai vender por menos de 30 o EA. E aonde ele quer empurrar o EA? Premier League. Tem um interessado lá na Premier League no EA. Então, se o Marseille não quer pagar os 30 milhões e na Premier tem quem possa pagar, eu vou mirar lá na Premier. Acabou. Eu vou pensar aonde vai pagar mais. Esses caras precisam sair para chegar. Não adianta. Às vezes não vai contratar se não sair. Entendeu? E aí eu faço um elogio à diretoria. Porque não vai vender a preço de banana, por exemplo, o Jorge Weah. É 30 milhões? É 30 milhões. Ponto. Tá? É assim que vai funcionar o mercado da Juventus. E vocês podem ter certeza que esses 2, 3 jogadores pontuais vão chegar. Quer ver um exemplo? O Nico Gonzalez, que ainda não saiu. É a mesma coisa, parecida com o EA. Parecida não. O Comolli está querendo 40. Eu não sei se ele joga 40 para vender por 35 milhões. Está querendo 40 no Nico. Tá certo. A gente vive reclamando disso, que com os outros os caras põem o preço lá em cima. O próprio torcedor reclama, incluindo eu. Mas é que eu reclamo menos nesse caso, porque eu sei como funciona em tratando-se de Juventus. O Nico vai... Mas quem que vai pagar 40 no Nico? Alguém vai ter que pagar. De graça, não. Tá certo. Agora, se existe o interesse em vender para a Premier, é porque existe quem quer comprar. No caso do Douglas Luiz, eu já citei os nomes aí. O West Ham e o Everton estão muito interessados no brasileiro. Eu espero que o negócio saia o mais rápido possível. Lembrando que a janela ela será extensa, ela será longa. Não vai acabar amanhã.
tá bom? É isso que eu posso dizer para vocês em relação ao mercado. Gostei, repito, das palavras do Jonathan Davi. Isso aqui é um resumo, tá, da coletiva dele. Tem a coletiva completa no YouTube. Mas eu gostei quando ele falou na ambição dele em vestir a camisa. E até a ambição da Juventus, quando foi lhe apresentado aí essa ideia de voltar a vencer um campeonato, a entrar para disputar um campeonato italiano. A parte que eu sei que alguns gostam do treinador, outros não. Ontem eu fiz uma breve pesquisa boca a boca nas ruas de Salerno, com torcedores da Juventus, evidentemente, e o negócio está dividido. Uma parte apoia o Tudor pelo fato do Tudor conhecer o clube. Essa parte que apoia entende que o Tudor é carente nas ideias técnicas e táticas de jogo, mas entende que é um cara justo em se tratando de conhecer o ambiente da Juventus, no sentido de dizer, aqui tem que vencer, aqui o que importa é ser campeão. E uma parte gosta do Tudor como pessoa, mas acha que ele não é treinador para a Juventus. Só para pontuar para vocês, o negócio está bem dividido, pelo menos aqui em Salerno, que também tem um fã-clube oficial. O fã-clube oficial é Andrea Fortunato, que essa semana completaria aniversário, ele que está lá morando no céu, que nos deixou por conta de uma leucemia nos anos 90. Então, eu conversei com alguns sócios do fã-clube de Salerno, como fã-clube oficial do Brasil, e está bem dividida essa questão do Tudor. Uns gostam dele, todos gostam, mas falando de técnico, uns gostam dele como técnico, outros não. Tá? Isso é para uma opinião popular, vamos dizer assim, né? O boca a boca nas ruas aqui de Salerno. Dito tudo isso, meus amigos, falamos do Nico, né? O Nico Gonzalez, o Comoli quer vender por 40 milhões. A Juventus tem mais um nome em sondagem, mas por enquanto eu não vou falar para não criar expectativas, tá? Tanto boas como ruins. Principalmente ruins quando a pessoa não conhece o jogador e já começa a atacar. Ou porque viu uma ou duas partidas e começam a atacar por causa de um ou outro jogo. Brasil. Mano, Olá, Brasil, te quero muito, Brasil. Brasil, I have one friend from Brazil, I know something. Ok. Puta que pariu, caralho. Ops. Brasil, from Tunisia. Ok, graças. Espero que o YouTube não derrube aí o palavrão. YouTube, desconsidera, tá, o palavrão que o cara falou aí. Desconsidera. Então é isso. Fiquem tranquilos, como eu sempre falo. A Juventus pode errar? Pode. Mas nunca por omissão, que é pior, tá? E outra coisa, tá? Eu vi algumas pessoas falando que, nossa, o Milan ganhou do Liverpool. Bravo. Ganhou do Liverpool. Mas o Napoli perdeu do Arezzo semana passada, de 2-0. Napoli titular, com De Bruyne. Para mim, não conta nada. Nem a vitória do Milan, nem a derrota do Napoli. Para mim vai contar a partir de agosto. Mas como tem torcedor que se apega a jogos de pré-temporada, se vai elogiar o Milan, critique o Napoli. Seja coerente, tá bom? Sempre Forza Juve fino alla fine, like no Finestre, nos vemos. Repito, eu não fiz vídeo nos últimos 3 dias, porque não tinha assunto importante. Isso tudo que está saindo, eu estou vendo, eu estou acompanhando, mas são palavras ao vento, nada específico, nada além de especulações. E de especulação eu não vou falar, tá bom? Nos vemos, tchau ragazzi, boa quarta-feira a todos, sempre Forza Juve fino alla fine. O mercado pode não estar tão bonito, mas o Canoli tá. Tchau ragazzi.